Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, aproveitando a atividade de geografia, que é uma redação sobre desigualdade social, que parte do tema A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira, no qual é um assunto muito importante, que foi cobrado numa prova vestibular. E ela nos traz três textos, no qual traz alguns assuntos que eu pensei que talvez seria melhor explicar para vocês de uma outra forma, né? Uma vez que talvez vocês não tenham tido visto isso na escola. Então, por isso, preparei essa aula bem rápida, mais teórica e com algumas discussões para que vocês possam entender melhor a polêmica sobre a questão da desigualdade social e sobre a diferença entre as ideias capitalistas e socialistas, né? Então, que a ideia é trabalhar um pouco essas diferenças conceituais. Lembrando que lá no texto para vocês, né, eu coloquei na segunda-feira essas informações, que o texto 1, Piketty, ele é um economista francês que ele acaba, né, defendendo atualmente o socialismo. E ele escreveu o livro Capital, no qual vocês leram um fragmento. E nesse texto ele é contrário à desigualdade social, né? Para ele é importante que tenha uma igualdade a fim de melhorar os processos, né? E ele propõe uma série de coisas no livro dele. É um livro bem interessante. Já o Bauman é um sociólogo e filósofo polonês que também faz uma crítica à desigualdade social, né? Para ele, então, deveria ser igualdade. No caso do Bauman, ele não é exatamente socialista, né? Na verdade, não é muito claro qual que é a ideia dele de como se resolve. Mas, enfim, isso leva a uma série de pensamentos e discussões, né? O Bauman seria um meio termo entre os dois, mas sendo também favorável, né, ou melhor, contrário à desigualdade, favorável à igualdade social, isso que eu queria dizer. Já o terceiro texto, né, na atividade, é do Hélio, e ele já defende o pensamento liberal, né, ou seja, um pensamento capitalista, no qual ele defende, né, a desigualdade social. Então, entre os três textos, esse último é o que traz a desigualdade social, né? E justamente porque ela é entendida como um processo natural da sociedade. E é isso que eu quero falar com vocês um pouco, para ver se vocês conhecem essas diferenças, né? Como essas aulas são não presenciais, eu não conheço vocês a ponto de saber o que tiveram ou não nos outros anos. Geralmente eu consigo, nas aulas, identificar essas lacunas. Portanto, caso você não saiba o que é isso, essa aula é para você. Então, qual é a diferença entre capitalismo e socialismo? De forma bem geral, é claro, porque capitalismo tem várias vertentes, enquanto socialismo também tem várias vertentes. Essas vertentes, né, acabei nem colocando aqui no slide, esqueci, mas ela tem uma série de correntes que vocês depois vão abordar, né? Mas eu posso falar rapidinho para vocês quando eu for colocar aqui nos slides, né? E o socialismo também tem, embora a gente não fale muito isso durante as aulas. Então, qual é a diferença básica entre capitalismo, né, e justamente socialismo? Primeiro, capitalismo ele defende a desigualdade social, no sentido que a desigualdade é um fator natural da sociedade em que é praticamente impossível uns terem poucos e outros terem muitos. É preciso que haja essa desigualdade, né? Ou melhor dizendo, né, no sentido que para um ter, né, muito, os outros devem ter poucos, tá? Perdão, acabei falando errado. E enfim, aqui então é uma situação, né, que defende a desigualdade social. Há vários motivos do porquê o capitalismo defende isso, mas há algumas correntes dentro do capitalismo que diferem desse pensamento. Esse aqui que eu disse é um pensamento mais clássico, né, o mais liberal clássico possível, que acaba definindo a situação. Existem algumas outras correntes que são diferentes. Também defende praticamente as liberdades individuais, né, no qual tem a propriedade privada como uma delas, né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade, né, de ter coisas é justamente fundamental nessa base do capitalismo. E, por fim, a política da meritocracia, né, em que o mérito ele é forma de governo. Quando vocês entraram na ETEC, vocês fizeram um vestibulinho. E nesse vestibulinho foi para selecionar os melhores alunos que fizeram a prova para ingressar no curso de administração. Isso é justamente
uma forma meritocrática, no qual é baseada, né, vários processos seletivos que nós temos, seja para entrar na ITEC, para estudar, seja para passar numa universidade, numa entrevista de emprego e assim por diante. Então, a meritocracia é baseada no mérito, no esforço, no qual pode ser com uma prova, pode ser com outros conjuntos de fatores. O caso que a meritocracia ela é muito discutida sobre quando comparamos pessoas que tiveram realidades diferentes, né? Há uns vídeos mostrando sobre como a meritocracia ela pode ser benéfica para alguns grupos, né, sociais e para outros não. E aí justamente um dos pontos que nós falamos. Quando a gente chegarmos próximo do Dia da Consciência Negra, eu vou mandar uns vídeos para vocês sobre esse tema. Bom, e o socialismo? O socialismo ele é o contrário do que surge o capitalismo, né? Essa ideologia socialista ela surge com justamente Karl Marx, Engels, né, que fazem a criação do Partido Comunista e lá eles defendem, né, o fim das desigualdades sociais, de certa forma. Só que para alguns hoje eles entendem a diminuição, mas a gente pode também colocar eliminação ou diminuição das desigualdades sociais. Né? O comunismo ele praticamente tem essa ideia de acabar com a desigualdade. Já o socialismo é uma fase anterior, é a primeira fase, digamos, para alguns países. Geralmente o socialismo ele vem com um Estado autoritário. Isso é justamente por conta, né, dos governos mais antigos, estamos falando. A União Soviética, um governo, né, que tinha uma autoridade regida pelo Partido Comunista. E, como ponto central, é que no socialismo não há meios de produção, né, privados. No socialismo tudo é coletivo, tudo é feito, né, pelo Estado. Então, quando há esses três elementos, né, sobretudo esse primeiro e esse terceiro, é o que nós caracterizamos como um governo socialista. Hoje, por exemplo, a Venezuela ela não é entendida como um governo socialista, né, porque, primeiro, ela não tem essa estatização dos meios de produção. Ela tem propriedades privadas ainda no setor. Né, sem falar na questão da desigualdade social, que é outro ponto que não é muito claro na Venezuela. Mas isso já é o caso de Cuba, Coreia do Norte, entre outros países. A União Soviética também foi assim, né? O Vietnã já foi assim também, a China já foi assim, e eles foram perdendo essas características praticamente. Aqui tem um esqueminha mostrando um pouco essa diferença entre a esquerda e a direita, né? Que justamente um cara chamado Norberto Bobbio, ele vai diferenciar o que é esquerda e direita a partir da ideia da igualdade ou desigualdade social. Segundo o autor, né, quanto mais à esquerda, né, nós temos a ala progressista que defendem mais igualdade social. Já no ponto de referência à desigualdade, quanto maior for o defensor da desigualdade, mais à direita eles estarão. Né? Então, a diferença entre esquerda e direita é praticamente entre aqueles que apoiam a igualdade social ou aqueles que apoiam a desigualdade social. Quem apoia a desigualdade, capitalistas, pessoas da direita. Já quem apoia o lado esquerdo é justamente os socialistas. Tá? Essa é uma característica tanto do socialismo, anarquismo e comunismo, né, que aqui estão diferenciados. E aqui o capitalismo está diferenciado nesses setores, né? O liberalismo moderno e o neoclássico, né, que tem algumas diferenças conceituais, né? E aqui tem alguns termos, né? Keynesianismo, perdão, gente, os ordens liberais, né, que aqui estão dentro do liberalismo moderno, enquanto o clássico e o neoclássico eles estão aqui nos neoliberais, ultraliberais, que são um pouquinho diferentes. Quais são as características diferentes então entre os dois grupos, gente? O socialismo tem essas: comunidade, cooperação, igualdade, propriedade comum, política de classes. Já o liberalismo, ele tem liberdade, indivíduo, razão, justiça e tolerância. Vejam como os dois sistemas são totalmente diferentes. Né? Enquanto um prega indivíduo, o outro prega comunidade, coletivo. Né? Enquanto um prega a cooperação, né? O outro tem ali a liberdade. Enfim, assim por diante. Então, cada um deles são sempre antagônicos um do outro, no qual acaba tendo uma grande diferença na sua forma, né, de lidar com a situação.
E aí no liberalismo justamente esse é o ponto, do indivíduo sendo um ponto máximo. Tá? Aí quando eu falo de liberalismo clássico, tem essas visões. Né? Tem o liberalismo inglês, aquele do Adam Smith, que é o que vai inaugurar o capitalismo. O neoclássico já seria uma versão mais nova, que surge a partir dos anos 30 e diante, tendo aí o neoliberalismo mais conhecido e o outro menos conhecido, o ultraliberalismo. Do lado do liberalismo moderno surge o keynesianismo, né, que se vocês procurarem na internet, keynesianismo é uma política econômica, uma política macroeconômica que surgiu justamente na época da crise de 29. Já era forte nos anos 20, mas ela ganha terreno. Né? O keynesianismo e o ordoliberalismo, né, são as duas correntes no qual eles vão tentar reduzir um pouco a desigualdade social. Mas, claro, né, aí se você olhar aqui na imagem, tanto o keynesianismo quanto o liberalismo estão um pouco mais à esquerda aqui desses setores, digamos assim, né, no qual nós estamos vendo aqui. Então, eles estão nesse eixo mais próximo ao centro, né, que está próximo ao sentido de igualdade. Então, quanto mais à direita, mais desigual. Aí, o caso dos ordoliberais está mais na desigualdade. Né? Neoliberal, mais desigualdade. E os ultraliberais também estão mais para o eixo da desigualdade. Né? Então, o keynesianismo, a política surgiu na crise de 29. O ordoliberalismo é uma política que surge nos anos 50, mas ela vai ganhar muita força na Alemanha. Então, ela é muito comum. Essas duas correntes, elas têm uma participação do Estado maior e acabam defendendo uma redução da desigualdade social, cada um com um jeito diferente. O grande ponto que nós estamos falando é justamente sobre essa diferença dos aspectos. Tá? Aqui tem algumas outras características, caso queiram conhecer, né? Como eu falei para vocês, o clássico ele defende o Estado mínimo, enquanto o moderno tem um Estado promotor, né? Que ele quer então diminuir a desigualdade social. Justamente porque nos textos é bem visível essa questão. Então, quando falamos de desigualdade social, né, e falando das correntes, nós colocamos uma série de elementos vinculados a essa temática. Então, quando a gente fala sobre desigualdade social, para o capitalista, para o liberal, ele com certeza vai acabar entendendo que é coerente que tenha desigualdade social. Né? Se mesmo você for capitalista, mas não concorda com isso, e existe esse eixo dos keynesianos e dos ordoliberais, no qual eles acabam encontrando um meio termo sobre isso. Mas aí vocês estudam por conta própria, tem até um material aqui para vocês também lerem, tá? Esses dois textos são materiais que têm essas informações. No texto 1, então, vocês têm o texto Piketty, Capital do século XXI, no qual então ele vai questionando sobre a questão da desigualdade social, né, que justamente fica uma redução praticamente. Né? Será que a dinâmica de acumulação capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Karl Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento levam espontaneamente a uma redução da desigualdade? Aqui ele está fazendo um questionamento, mas o posicionamento do Piketty no livro dele é ser contrário à desigualdade, né? É justamente colocar esse ponto. No texto 2, né, justamente que vem de um livro que dá origem ao tema da redação de vocês, né? Então é um livro também bem interessante do Bauman, no qual ele coloca, né, justamente algumas questões que ele fala que novos dados sobre distribuição de renda são divulgados e mostram um desequilíbrio assustador, a distância entre aqueles que estão no topo e aqueles que estão na base, cada vez cresce mais. E aí ele coloca então os problemas que isso fornece justamente à sociedade. Né? Ele diz aqui, 1% mais rico de adultos possuía 40% dos bens globais em 2000 e que os 10% mais ricos respondiam por 85% total da riqueza do mundo. E a metade situada na parte mais baixa da população mundial adulta possuía 1% da riqueza global. Esses dados você podem até citar na redação para dar um pouco de fundamento, né, para a opinião de vocês, se é a favor ou se é contrário. Né? E o terceiro texto, como eu falei,
né? Olha o texto do Hélio, olha o nome, Uma Defesa da Desigualdade. Então ele mostra bem o pensamento dele, no qual justamente, né, é necessário que se tenha esse viés, né? Aí ele diz, um certo espírito russoniano parece essa ponderar nossa época, que agora vê a propriedade privada e a economia de mercado como responsáveis por todos os nossos males. É verdade que eles favoreceram a concentração de riqueza, notadamente de renda e patrimônio. Essa, porém, é só parte da história. Os mesmos mecanismos de mercados que promovem a disparidade, a desigualdade social, exigem certo nível de desigualdade estrutural para funcionar. São também responsáveis pelo mais extraordinário processo de melhora das condições materiais de vida que a humanidade já experimentou. Se o capitalismo exibe os viés elitistas da concentração de renda, ele também apresenta a vocação mais democrática de tornar praticamente todos os bens mais acessíveis, pelo aprimoramento dos processos produtivos. Não tenho nada contra perseguir ideias de justiça, mas é importante não perder a perspectiva das coisas. Então ele coloca, né, que colocando quanto é natural essa desigualdade e diz no final que ele, né, até não é contra a questão de justiça social, né, de uma correção das desigualdades, mas que a gente não pode perder a perspectiva, ou seja, que é algo natural e não podemos fazer muito sobre esse aspecto. E aí é o que perguntam para vocês, né? A sociedade, ela beneficia, essa desigualdade beneficia a sociedade ou não? Né? Então é uma ideia para que vocês escrevam, estejam relacionados, uma vez que esse tema é um tema central também para outras compreensões, tá? Qualquer dúvidas, me procurem, eu vou ver se como vocês vão se comportar até amanhã, né, em relação à entrega do trabalho, para verificar o que podemos fazer. Mas tentem fazer. Podemos esperar aí até o final de semana para depois fechar essas notas para poder lançar também. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.